Agora, Rodrigo, tem já algumas perguntas e estão rolando aí também na tela sobre a incidência dessa estrutura normativa nas nossas entidades empresariais, nas empresas públicas e sociedades de economia mista. Dá uma palhinha aí sobre isso que o pessoal está curioso. Tá ótimo. O texto da medida provisória 936 é expresso em afastar a aplicação dessas normas de redução, as normas que estão nelas dispostas à administração pública, inclusive às empresas públicas e sociedade de economia mista. Esse é o texto que está na lei, e eu fico me perguntando, eu conversei com vários colegas, que inclusive estão aqui na plateia, entre eles o doutor Vitor Farjala, um grande amigo, porque eu tenho uma enorme admiração, ele sabe disso, tentando encontrar a ratio, né? Por que não foram tratados? Por que a administração pública foi excluída? Claro que servidor estatutário, empregados da administração direta, autárquica e fundacional, realmente é um outro campo de discussão, que até chegou a ser cogitado na votação da emenda do chamado orçamento de guerra, né? Foi objeto de uma emenda parlamentar, mas não seguiu adiante, nem aprofundou as discussões. Mas, em relação aos trabalhadores de empresas públicas e sociedade de economia mista, qual seria a razão para a exclusão? Eu acho que há algumas razões políticas. O governo, já no meio de tantas polêmicas sobre a própria validade da redução, ele talvez não tenha querido adentrar nesta outra discussão, nesta outra polêmica sobre a possibilidade de redução desse tipo de salários desses empregados. Também tem a questão de que o benefício do auxílio emergencial é pago, ele vem dos cofres federais e poderia ocasionalmente acabar beneficiando empresas municipais e estaduais, então teríamos aí também esse ambiente de potencial conflito federativo. Isso talvez tenha sido uma outra razão política, mas razões jurídicas, eu confesso que eu ainda não estou enxergando. Porque quando a gente olha lá para o artigo 37 da Constituição Federal, nos diversos incisos que tratam de subsídios, de vencimentos, e quando expressamente se fala da irredutibilidade de vencimentos, o artigo 37 usa a expressão servidores públicos, ou às vezes cargos ou empregos públicos, porque é uma redação da emenda 19 que pretendia acabar com o regime jurídico único, que ela fala em empregos públicos. Mas será que esses empregados, trabalhadores de empresas públicas e sociedade de economia mista, que pelo artigo 173 da Constituição estão sujeitos ao mesmo regramento das empresas privadas, inclusive em relação a obrigações trabalhistas, está lá expresso no 173, será que então eles estariam afastados, estariam protegidos, albergados pelo artigo 37 e seus incisos? Não me parece, analisando nessa interpretação sistemática entre os dois dispositivos, me parece que a prevalência é do artigo 173. A disciplina é do regime de direito privado. E se é do regime do direito privado, qual é a norma matriz da irredutibilidade salarial? É o artigo 7º, inciso 6º, que foi o parâmetro de análise do STF na MP 936. Me parece até que no voto da ministra Rosa Weber, que foi vencida também, ela chegou a dizer, entre o elenco de motivos pelos quais ela entendia que a MP seria inconstitucional, ela chegou a mencionar, ventilar também esse fato de que os empregados de empresas públicas não estariam sendo atingidos. Mas isso me parece um modo interdito, mas que merece a nossa consideração aqui. Repito, não vejo razão jurídica para a exclusão. Agora, o fato é que o texto exclui, mas ainda assim eu fico pensando aqui numa interpretação um pouco ousada, confesso, mas se não seria possível uma empresa pública se valer dos mesmos fundamentos, ou seja, celebrar acordos individuais, prever uma redução salarial nos mesmos parâmetros que estão ali previstos na medida provisória, e, é fato, ela não terá esse empregado não teria como receber o benefício emergencial do governo, porque a empresa pública está, teoricamente, excluída dessa normatização. Mas se essa empresa, na fixação do novo salário, compensar esse valor, que, como eu disse no início, pode chegar ao máximo de R$ 1.800, me parece possível construir um raciocínio que leve a essa conclusão da possibilidade de redução. Não é uma discussão acadêmica apenas. Eu posso dizer que eu já tomamos conhecimento de um caso, pelo menos, de empresa pública federal que tentou se valer disso, ou se valeu disso, está enfrentando um processo em que se discute essa questão, mas acho que não é algo que deva ser descartado, acho que é um raciocínio possível de ser construído
e que beneficiará essa empresa, que é claro, aí aqui me reporta um outro possível fundamento da exclusão. Tudo bem, as empresas públicas de economia mista não estão sujeitas à falência e recuperação judicial, então, em tese, elas não vão acabar, não vai... como acontece com o empregador privado, mas, sobretudo, se ela não for dependente do Tesouro, né? Se ela não é uma estatal dependente, ela tem razões para querer preservar empregos e esse é um bom mecanismo para isso. Ou, eventualmente, desculpe te atropelar, mas ou, eventualmente, até para manter a condição de entidade empresarial independente. Né? Verdade, para tem toda razão. Ela mantenha essa classificação que lhe permite escapar de algumas cláusulas mais rígidas, teto constitucional, por exemplo, e tal. Para que ela se mantenha nessa condição, ela precisa não receber dinheiro para despesa de custeio. Se a folha salarial dela está muito alta, ela pode chegar num ponto em que ela tenha que receber dinheiro e aí ela vai deixar de ser independente. Né? Então, até para preservar essa condição pode ser interessante para ela. Né? Verdade. E até outro argumento que poderia ser dado para vedar a utilização desse mecanismo seria o de que esses empregados seriam estáveis. Então, se a ratio da MP 936 é a concessão de uma garantia de emprego pelo período proporcional à concessão da redução, poderia argumentar, então, eles são estáveis, então eles não têm esse benefício, mas a rigor não são estáveis. Né? Existe uma discussão que ainda aguarda a decisão definitiva do STF a respeito da necessidade de motivação dos atos demissionais na administração, né, nas empresas públicas e na sociedade economia mista. Mas estabilidade não parece haver, não há. Isso aí até tem súmula do TST a respeito e não foi alterado. Então, e convenhamos, mesmo ainda que se admita que a administração tem que motivar a demissão, a motivação aqui estaria patente. Ela tem uma crise, né? Então ela teria todos os motivos para motivar essa demissão de uma forma muito contundente. Então é natural que o empregado queira se proteger e concorde com a formalização desse termo de ajuste. Agora, vamos cuidar de um outro assunto que junta os planos de relação, né? Quer dizer, vamos pensar nas empresas com as quais... Não as entidades empresariais, né, nas empresas do setor privado com as quais a administração mantenha relação e pensar se essa, sei lá, uma concessionária de serviço público, por exemplo, né, esta pode se valer dessa disciplina? Como é que fica isso? Como é que você vê isso? Quanto às concessionárias de serviço público, a MP 936 também é expressa. Ela diz que o texto dela segue no sentido de que a empresa pode se valer do dispositivo desde que garanta a continuidade do serviço. Então, a rigor, não vejo como razão para que a administração se imiscua numa decisão desse porte da empresa, salvo se houver prejuízo à prestação do serviço essencial. Serviço público, a MP faz até referência, serviços públicos e atividades essenciais, que são aquelas definidas lá na primeira lei da pandemia, a lei 797, se não me engano. Então, uma pergunta sobre isso, quer dizer, ok, a empresa, a concessionária teria essa prerrogativa, desde que não haja prejuízo ao serviço, a continuidade e a qualidade, toda a principiologia do serviço lá do artigo 6º da lei 8987, né? E aí a minha pergunta a administração teria que se... Quer dizer, a empresa pode empreender a aplicação da sistemática e a administração, se achar que impactou, reclama? Ou a empresa teria que submeter antes à administração para que a administração pudesse dizer, não, isso vai impactar, assim não vai dar, não? Eu acho que ela não precisa submeter antes, não. Eu acho que aí eu diferenciaria da hipótese que a gente pode tratar adiante, que é dos contratos de prestação de serviços, né? O município, a União, o ente público como tomador dos serviços. Aqui estamos falando da hipótese de prestação de serviço público, em que o concessionário realiza a atividade e ofere sua renda pela tarifa que foi definida no contrato de concessão, enfim, com os critérios ali previstos. Se ela está prestando esse serviço e se vai continuar prestando adequadamente, eu não vejo esse instrumento para se exigir de antemão
a uma autorização, diferentemente do que eu penso e acho com bastante convicção em relação aos contratos de prestação de serviços. E mesmo entre eles eu faria uma diferenciação. Imaginando um contrato de prestação de serviços de limpeza de lençóis de hospital, que deve estar bombando nesse momento. O ente público, a equipe daquela prestadora, pega o material, leva para as suas instalações, lava, faz todo o processo de limpeza e esses profissionais que estão lá engajados, eles estão ali prestando serviços. Ele não tem como definir ali esses lençóis, quantidade de lençóis do município, quantidade de lençóis do Estado, quantidade de lençóis de empresas particulares, de hospitais particulares. Não, ela está ali prestando serviços no todo. Me parece que esse tipo de prestação em que não há uma dedicação de um profissional engajado especificamente na prestação de serviços e vinculado à prestação de serviços em favor de um ente público determinado, me parece que ali também a contratada teria alguma liberdade de contratar. Você vê que o exemplo não é bom porque, como eu disse antes, essa atividade está bombando, mas imaginemos que seja uma atividade, uma outra prestação de serviços que não tenha que esteja vivendo um momento de um hiato quantitativo de trabalho, e cuja remuneração de serviço tenha em mira este quantitativo, ou seja, o volume de peças lavadas. Então, eu acho que ali é possível pensar numa redução de jornada sem uma autorização prévia. Mas aí o ponto, como regra, eu falei das exceções para dizer agora entrar na regra, como regra que são esses contratos em que há um engajamento, uma dedicação de um profissional cuja carga horária normalmente é prevista desde o momento da licitação, do termo de referência, das planilhas de custos, e ali há uma previsão de uma jornada. Então, esse tipo de prestador certamente não pode, a seu bel prazer, submeter seus empregados a uma jornada menor, pagar um salário menor e pretender receber do ente público uma remuneração cheia, né? Então, aí eu acho que cabe ao poder público, e aí até como medida de economia mesmo, uma medida, a administração pública tem que ficar atenta a isso, e eu imagino que esteja, de identificar, por exemplo, prestação de serviços de limpeza numa escola pública. Essa escola está sem atividade, por motivos óbvios. Claro que a limpeza não vai se tornar totalmente desnecessária, mas ela vai ser menos frequente. Então, os profissionais engajados naquela atividade, que tem uma carga horária prevista desde o início da contratação, talvez seja lícito, e a administração entenda que do ponto de vista econômico, melhor do que rescindir esse contrato, seja manter e alterá-lo, até mesmo unilateralmente, como permite a Lei 8666, o artigo 57, o artigo 779, que fala de suspensão das atividades. Então, partindo do poder público, partindo da administração pública, a intenção de reduzir o volume da prestação de serviços e reduzir o quantitativo contratual até aqueles limites definidos ali de 25%, ou até mais do que isso, se houver concordância do contratado, e como consequência, no bojo dessa alteração, se prever uma redução menor, e aí a empresa prestadora poderá se valer desse mecanismo. Eu tenho mencionado já em outras conversas aí nas lives, quer dizer, no meu ponto de vista, me preocupa muito como advogada pública o que eu tenho chamado de day after, né? Porque assim, as atenções estão muito voltadas às medidas deste momento imediato, mas a gente sabe que virá o depois, né? O rescaldo de tudo isso, né? E aí me preocupa muito que, em relação às contratações que a administração pública mantém, que a gente possa já ir limpando a área um pouco. Claro, sob este nome enorme, contratações da administração, tem coisas mais simples e tem coisas de alta complexidade. Mas nas mais simples, né, um serviço de limpeza, como você mencionou, que não é um contrato de grande complexidade, acho que essa ideia de ir limpando a área um pouco, sentar com o contratado, isso, reduziu a jornada, vamos ajustar, eu acho que isso é de todo recomendável, porque os pedidos de revisão
depois de revisão contratual, vão chover, né? E se você puder já ter esclarecido em relação a um determinado universo de contratos, ok, né? As atenções se reservarão para os outros, né? Eu acho que essa é uma recomendação louvável. Na linha dessa conversa que a gente estava tendo, desse assunto, Rodrigo, tinha uma pergunta que foi direcionada pelo Instagram. Aliás, permita-me fazer um parêntese. Vocês que estão assistindo e têm perguntas a fazer, sempre é melhor você mandar antes, porque aí eu tenho anotadinho, posso perguntar. Porque quando ela corre aqui, eu fico de vez em quando dou uma olhada para ver se eu pego a pergunta, né? Então, se você puder mandar antes para as próximas lives, é uma coisa boa. Mas a Priscila Costa mandou uma pergunta exatamente envolvendo essa situação. E dizia a respeito, ela disse, suponhamos uma empresa contratada que empreendeu ou quer empreender uma redução de carga horária dos seus empregados, ela tem que aportar X empregados, o desenho do contrato era isso, né? E ela quer empreender uma redução. A pergunta da Priscila era justamente em relação à incidência desses limites, que são da Lei 8666, né? Então ela perguntava, essa redução se reputará quantitativa ou qualitativa? Porque para a quantitativa a gente vai ter o limite dos 25%. Para a qualitativa não vai ter. Como é que você vê isso? Olha, a pergunta já foge um pouquinho do dia de trabalho, que, sim, como você disse no início, é o meu âmbito de militância maior. Aqui eu pediria a ajuda do Rafael Oliveira, que esteve aqui, mas vou dar pitaco. O pitaco é livre, a live é para o pitaco também, Rodrigo. Mas com bastante receio de errar. Eu acho que pode ser tida como quantitativa, acho que é uma redução quantitativa. E eu acho que está sujeito àqueles limites, salvo havendo concordância, que, como você disse, é o melhor caminho. É claro que o interesse público sobreleva sobre o particular, a administração tem as cláusulas exorbitantes que lhe permitem atuar espontâneo próprio, mas o melhor caminho, sem dúvida, é o de uma confluência de interesses republicanos, claro, e sempre ressalvando, e você tem sido lembrando sempre aqui muito bem, o ônus argumentativo, né? O ônus de argumentar quanto à necessidade dessa medida. Essa ou daquela. Se você errar, você erra em minha companhia, né? Vamos ver o que o Rafael nos fala depois, mas se você tiver errado, erramos juntos. Eu também teria uma primeira aproximação. Eu acho que num desenho desse, em que um componente importante do contrato é o número de empregados disponíveis, quer dizer, na verdade, o componente mais importante não é o número de empregados, é o número de horas homem disponibilizada, né? Então, assim, na minha cabeça, este é o componente definidor do objeto da contratação, né? E aí eu acho que modificação nisso está mais para o campo da modificação quantitativa mesmo. O tipo de serviço continua sendo o mesmo, né? Não se alterou. Era serviço de limpeza, continua sendo serviço de limpeza. Era de vigilância, continuou sendo de vigilância. Enfim. Aí já temos gente concordando aqui, dizendo que é quantitativo também. Então, a turma pró-quantitativa está grande. Que bom.